Museu Edson de Queiroz: levantamento com laser scanner 3D, modelagem BIM, as-built e análise geométrica. Contextualização técnica. O presente trabalho teve como objetivo realizar o levantamento geométrico, a modelagem as-built e a análise dimensional da estrutura metálica das fachadas, como subsídio técnico ao planejamento da montagem da fachada em vidro do Museu Edson de Queiroz. O sistema de fachada em vidro do empreendimento apresenta painéis fabricados conforme o projeto original. Diante dessas condições, tornou-se necessário verificar a compatibilidade geométrica entre a estrutura metálica executada e os elementos a ser instalados, antes do avanço da montagem. Configurações dos montantes metálicos. A estrutura metálica de suporte da fachada é composta por montantes articulados em múltiplos tramos, 5 no total, solução amplamente adotada por razões logísticas e construtivas. Esse tipo de configuração apresenta comportamento geométrico cumulativo ao longo da altura, inerente ao próprio sistema de articulado. Objetivo da análise geométrica: representar fielmente a geometria executada da estrutura metálica. Definir uma superfície de referência coerente para a modelagem da instalação dos vidros. Identificar e quantificar desvios como deslocamento, rotações e torções. Fornecer dados objetivos para subsidiar a tomada de decisão em campo. Metodologia de captura: levantamento com laser scanner 3D. O levantamento foi realizado por meio de tecnologia laser scanner 3D, com precisão milimétrica e cobertura completa dos elementos estruturais, garantindo base geométrica confiável para análise e modelagem. Critérios de captação da nuvem de pontos. A captura foi realizada sem cor RGB, intencionalmente. Essa abordagem reduz interferências por reflexos solares na estrutura metálica, priorizando a máxima qualidade geométrica da nuvem de pontos. Construindo o gêmeo digital. Da nuvem de pontos ao modelo 3D as-built, a nuvem de pontos foi processada para remover interferência e validar a geometria. Nuvem de pontos bruto, nuvem de pontos processada e finalizamos com o modelo 3D as-built. Superfície de referência para instalação dos vidros. Fachada sul e norte. Considerando que os montantes da fachada são construídos por 5 tramos articulados com diferentes condições de apoio no térreo e no pavimento superior, decorrente do recorte da estrutura da fachada pelo segundo pavimento, tornou-se necessário a definição de uma referência geométrica única e tecnicamente consistente. Para esse fim, adotou-se como linha de referência a base do tramo 2, por se tratar do único elemento contínuo presente em todos os montantes, permitindo estabelecer um alinhamento comum e comparável para a análise geométrica da estrutura executada. Superfície de referência para instalação dos vidros, fachada leste e oeste. Nas fachadas leste e oeste, identificou-se uma condição geométrica mais complexa, caracterizada por superfícies curvas e inclinadas, com variação de raio entre a base e o topo. Trata-se de uma superfície não desenvolvível, incompatível com a adoção de um único plano global. Para essas fachadas, foi gerada uma superfície curva por loft, construída a partir das condições geométricas da base e do topo e dos montantes extremos. Essa superfície passou a representar a referência real para a instalação dos vidros
no nosso modelo 3D. A partir dessa superfície de referência, cada montante foi analisada individualmente. O procedimento adotado envolveu a criação de planos de trabalho locais derivados da superfície curva, modelagem inicial do montante, como elemento contínuo, posterior divisão em tramos, conforme executados em obra, e ajuste individual de posição de rotação de cada tramo. Esse método permitiu preservar a coerência geométrica da fachada, mesmo tempo identificar variações locais de raio, inclinação, rotação, offset do plano do vidro. Nota técnica: a superfície de referência utilizada para análise geométrica foi arbitrada com base em critérios técnicos previamente definidos. Não representa uma condição única ou imutável. A critério da equipe de planejamento, essa superfície pode ser transladada no sentido normal, positivo ou negativamente, de modo a ajustar o valor do offset entre os montantes e os elementos de vidro, sem prejuízo à análise geométrica realizada, uma vez que os desvios relativos permanecem constantes. Montantes. Os montantes foram inicialmente posicionados sobre a superfície base de referência para instalação do plano de vidro, conforme parâmetros geométricos de projeto. Em um primeiro momento, realizou-se o alinhamento global da base e do topo de cada montante, garantindo coerência geométrica inicial em relação à superfície de referência. Na sequência, cada montante foi segmentado em 5 tramos, reproduzindo fielmente a condição construtiva executada em obra. Após a divisão, foram geradas vistas de corte na base e no topo de cada tramo, permitindo a análise individualizada da posição, rotação e offset de cada tramo dos montantes. Para cada tramo, procedeu-se o ajuste geométrico por meio de parâmetros, alinhando-se o modelo à nuvem de pontos do levantamento com laser scanner. Esse procedimento foi repetido de forma sistemática para todos os tramos e para todos os montantes analisados. Dessa forma, partiu-se de uma condição geométrica teoricamente compatível com o projeto, sendo que posteriormente ajustada para representar com precisão a geometria efetivamente executada, conforme evidenciado pelos dados de levantamento tridimensional. Esse é o modelo 3D as-built aqui já modelado. O vidro, plano para instalação do vidro, cada trecho, tramo do montante e o montante. Então, o que foi feito? Aqui eu já tenho ele e a nuvem de pontos. Então, eu tenho aí a nuvem de pontos. Primeiro, traçamos o montante conforme o projeto. Essa vista aqui é um corte na base do tramo 2. Esse é o montante 9, tramo 2. Esse corte é na base. Aqui foram aplicados, inicialmente ele foi desenhado, modelado dessa forma, sem rotação, sem deslocamento. Essa é a posição ideal dele aqui na base. Ajustei. No topo, vamos lá, sem rotação e sem deslocamento. Está aqui. Essa é a posição ideal dele. O que é que fizemos? Adicionamos esses parâmetros de rotação e afastamento. Está aqui. Ou seja, foi adicionado uma rotação de 2 graus e um afastamento aqui na base inferior de 0 e na base superior um afastamento aqui de menos 20 milímetros, aqui entrando no vidro. E aqui pode-se observar que ele está torcido, houve uma torção aqui, de acordo com a nuvem de pontos. Então, foi criado um parâmetro de torção observada e clicou-se aqui. E dessa forma,
foi feito para cada tramo de cada montante, ou seja, cada tramo desse, em cada montante, foi modelado na forma original do projeto, depois utilizado parâmetros para ajustar a posição de como construído. O elemento que está em vermelho é a nuvem de pontos e o elemento rachurado é o modelo 3D, que foi modelado de forma original e depois ajustado os parâmetros para se adequar a cada nuvem de pontos. As pranchas do projeto. Então, eu tenho essa primeira prancha aqui em cima, que ela é, aqui no caso, fachada sul, é o avanço sobre o plano do vidro. Então, eu posso verificar aqui que os tramos que estão avançando sobre o vidro, você consegue visualizar as cores aqui. Esses montantes divididos em tramos, eles foram coloridos aqui. Eu colori eles só para facilitar o trabalho na hora da modelagem. Então eu posso ver aqui que o primeiro tramo é esse azul, o segundo tramo é um vermelho, depois eu tenho o terceiro tramo verde, depois eu tenho o próximo tramo amarelo e depois finalizo com o quinto e último tramo aqui azul. Então aqui eu consigo visualizar a fachada, a superfície do vidro com um vidro e o que está passando aqui, ele está avançando e esse aqui ele está por trás do vidro, ele está tracejado. Aqui eu tenho a identificação do tramo, esse é a fachada sul, montante 15 e o tramo 1. Ele tem uma rotação de 1,5 grau, ele tem um afastamento inicial de 20, ou seja, está por trás, ele tem 20 milímetros para trás do vidro, e no final ele tem 10 milímetros avançando da superfície do vidro. Então está aqui essa identificação. No próximo, eu fiz o seguinte, essa outra fachada aqui são pontos críticos, ou seja, montantes que têm offset maior que 30 milímetros, 30 milímetros ou mais. Então eu tenho ele aqui pintado de vermelhos, são os que tem esse aqui, ó. O inicial é menos 5, mas o final é 30 milímetros. O próximo aqui, eu tenho a planilha, uma tabela, com todos os montantes listados, e em vermelho eu tenho os montantes achuriados, que são acima de 50 milímetros. Então, esse montante aqui, ó, ele tem um deslocamento de 60 milímetros. Então, eu marquei ele aqui. Aqui eu tenho o número do montante, fachada sul, montante 8 e o quarto tramo. Então, está aqui. Toda essa parte aqui detalhada na folha. Transformando dados em ferramentas de decisão. Os resultados foram compilados em um conjunto de documentos técnicos para guiar a equipe de montagem, pranchas, tabelas de análise geométricas e um relatório técnico. Aplicação dos resultados. As informações obtidas fornecem subsídios técnicos objetivos para o planejamento da montagem da fachada em vidro, permitindo avaliação prévia de compatibilidade geométrica e organização das atividades em campo. Este trabalho consiste exclusivamente em levantamento geométrico, modelagem as-built e análise dimensional. Não constitui avaliação estrutural, verificação de cálculo, análise de responsabilidade técnica ou definição de método construtivo. O levantamento e a modelagem realizada refletem fielmente o estado executado da estrutura no momento da medição, fornecendo base técnica confiável para apoio à tomada de decisão durante a fase de montagem.